Fala galera, mais uma aula de Power BI aqui e dessa vez a gente vai te ensinar a como calcular taxa de conversão. Se você trabalha aí em uma área comercial e precisa calcular taxa de conversão, fica até o final desse vídeo porque você vai aprender na prática como calcular a sua taxa de conversão dentro do Power BI. Beleza? A galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí no conteúdo, como sempre. Galera da edição, roda a vinheta. Seja bem-vindo ao canal da Atuar. Aqui no nosso canal a gente posta pelo menos 3 videoaulas de Excel, VBA ou Power BI toda semana. E além disso, a gente deixou o link dessa aula aqui, do material dessa aula, para você baixar, beleza? Então baixa o material para acompanhar na prática com a gente. Power BI é prática, não tem jeito, você tem que praticar, beleza? Além disso, a gente deixou um mini curso na descrição de Excel, de Power BI. A gente sempre deixa aí na descrição para você um mini curso de alguma ferramenta. E também já tem material, já tem mini curso, tudo gratuito aí para você. E se você quiser receber sempre esses presentes, as aulas aqui de forma gratuita, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nada e sempre ser avisado quando a gente postar alguma aula nova. Beleza? Seguinte, a gente vai fazer essa taxa de conversão aqui no Power BI, mas antes de fazer a taxa de conversão, eu vou te explicar o que é essa taxa de conversão, caso você não saiba, beleza? Então a gente preparou aqui um bloquinho de notas bem simples, mas que vai te ajudar bastante na hora de entender esse conceito. Tranquilo? Então, basicamente, o que é a taxa de conversão, galera? A taxa de conversão, ela é o aproveitamento de uma empresa no processo de converter possíveis clientes em clientes. Ou seja, de todas as pessoas que eu ofereço o meu produto, quantas eu consigo converter em clientes? Então, imagina que eu trabalho numa área comercial, né? A gente trouxe um exemplo prático aqui para você, que eu ofereci esse meu produto a 100 pessoas, beleza? Então, são 100 possíveis clientes. Eu posso converter esses 100 em clientes ou vai ter ali, com certeza, uma perda de pessoas que não quiseram esse produto. E aí, dessas 100 pessoas que eu ofereci o meu produto, 20 compraram. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu vou calcular a minha taxa de conversão? A minha taxa de conversão, ela vai ser 20 que compraram sobre 100. Ou seja, desses 100, quantos eu converti em clientes, né? Que é literalmente o processo de converter possíveis clientes em clientes. Desses 100, 20 eu converti em clientes. Ou seja, a minha taxa de conversão vai ser 20%. 20 em cada 100. Fez sentido? Essa é a lógica da taxa de conversão dentro do mercado de trabalho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar para o BI para a gente calcular essa taxa de conversão. Então, como sempre, vou clicar aqui em obter dados, beleza? Então, ó, vou vir aqui em obter dados, bem nessa setinha, e aí eu vou trabalhar com uma pasta de trabalho do Excel, beleza? Então, ó, pasta de trabalho do Excel, maravilha. E aqui eu já tenho aqui, ó, a taxa de conversão. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui nessa taxa de conversão, depois eu clico aqui no abrir. Tranquilo? Então, ó, abrir. E aí ele vai importar essa base para mim pelo Power Query. A gente sempre vai ter que passar pelo Power Query para ver se não tem nada para tratar, não tem alguma coisa inesperada ali. E aí, ó, vamos lá. Dessa vez apareceu umas coisinhas novas, que são o seguinte. Primeiro, eu tenho aqui a taxa de conversão de fato, que é o arquivo taxa conversão. E aqui eu tenho a planilha 1. Ou seja, essa planilha 1, se eu tivesse várias planilhas naquele arquivo, iam aparecer várias planilhas aqui que eu ia poder selecionar várias. Mas, como eu só tenho uma planilha lá, apareceu uma planilha aqui para mim. E aí, olha só, tá vendo que tem várias colunas vazias aqui? 5, 6, 7, 8? Às vezes, o Power BI ele tem a capacidade de reconhecer uma tabela dentro de um arquivo em Excel. E aí, se eu chego aqui e entro aqui nas tabelas sugeridas, ó, se eu clico bem na tabela 1 aqui, olha só o que vai acontecer. Número da proposta, cliente, valor e fechado. Então, eu vou selecionar esse cara aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? Vou clicar aqui na tabela 1, bem no checkboxzinho, e depois de clicar na tabela 1, eu vou vir aqui em transformar dados, só para a gente ver se não tem nada diferente ali e tudo mais, beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no transformar dados, e aí ele vai abrir o Power Query para a gente, que é o nosso editor de consultas do Power BI, a ferramenta que a gente vai usar para ver se tem algum tratamento de dados aqui, beleza? Eu tenho aqui o seguinte, número da proposta, cliente, o valor já tá em decimal, ó, tá certinho, e aqui tá fechado, tá vendo, ó? Fechado, o cara como texto aqui. Então, o que a gente vai fazer? A princípio, não tem nada pra gente.
volto a dizer, se você ainda não está com essa coluna aqui, ó, válidos, erro, vazio, o que você vai fazer? Vem aqui em exibição, e aí você vai vir aqui em qualidade da coluna, ó. Então, a qualidade da coluna, marcar essa checkboxzinha que ela aparece. E se você não tá com esse cara aqui aberto, ó, configurações da consulta, se você tiver com ele fechado, você pode vir aqui, ó, lá no lado esquerdo superior, em configurações da consulta. E aí você já vai conseguir abrir esse cara aí, beleza? A princípio, nada pra gente mexer, galera. Então essa base já tá tratadinha, bonitinha. Só tem uma coisa, que é o nome dessa planilha. Então eu vou vir aqui no nome dela, ó, e vou colocar como propostas, beleza? Então, ó, propostas, dei um Enter, e aí o que vai acontecer? Eu já tenho esse cara aqui bonitinho pra gente. Vou vir aqui na página inicial, e aí sim eu vou clicar aqui, ó, no fechar e aplicar, beleza? Então, ó, fechar e aplicar, e aí ele vai carregar esse cara aí para o nosso Power BI. Beleza? Maravilha, galera. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Vamos vir aqui, ó, bem no canto superior esquerdo, e vir aqui no modelo de exibição de tabela, que é a segunda guia aqui do Power BI para a gente ver essa tabela de fato. Bom, se você chegou até aqui, tá curtindo a aula, tá acompanhando direitinho, comenta aqui embaixo o que você tá achando. De verdade, comenta aqui mesmo que a gente lê e responde todos os comentários. É muito importante pra gente, estimula cada vez mais a gente a produzir conteúdo. Então, se você tá curtindo, gosta do jeito que a gente explica, deixa um comentário aqui que a gente vai ler e vai te responder com certeza. Beleza? Além disso, se você quer alguma sugestão de indicador, por exemplo, pô, preciso calcular tal coisa no trabalho, pode comentar aí que, se for possível, a gente grava um vídeo também com esse indicador. Beleza? Então, maravilha. Se eu tenho que levar em consideração o total de clientes, vamos voltar lá para o nosso bloco de notas. Duas coisas que eu posso pegar aqui. Primeiro, o total de clientes, que é basicamente aqui a quantidade de linhas da minha tabela de propostas, certo? A quantidade de propostas que eu ofereci ali. E aqui eu tenho a quantidade de propostas fechadas. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que calcular o total de propostas que eu tive sobre não, né? Mas relacionado com os que compraram. Como é que eu vou calcular o total de propostas aqui? O total de propostas vai ser a quantidade de linhas dessa tabela, certo? E a quantidade de propostas fechadas vai ser quem está marcado como sim aqui, beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, clicar aqui na tabela propostas, já, e aí depois eu posso clicar aqui, ó, em nova medida. Sempre que a gente quiser fazer um cálculo no Power BI, a gente vai ter que usar aqui uma medida. A gente vai vir aqui, ó, colocar antes do igual o nome. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar, por exemplo, como propostas aqui. E aí, ela vai ser igual. Quando eu falar aqui, eu quero contar a quantidade de linhas dessa tabela. Todas as fórmulas no Power BI, elas são em inglês. Então, se eu quero contar, eu vou usar o count. Beleza? Depois que eu posso usar o count aqui, eu tenho várias fórmulas aqui que trazem o count. Se eu quero contar a quantidade de linhas, eu vou usar count, que é a contagem, né, contar, rows, que é linha. Então, ó, o que eu vou fazer? Vou contar as linhas, ó, count rows. E aí, se você der um ESC aqui, ó, vai aparecer esse add columns aqui para você, você pode dar um ESC nisso aqui. Você vai ver, ó, conta o número de linhas de uma tabela. Aqui o Power BI já te dá o que essa fórmula faz, beleza? Eu posso chegar aqui e selecionar a tabela propostas. Então, se eu escrever aqui propostas direto, ó, propostas, ele já aparece aqui para mim, ó. Tá vendo que tem uma tabelinha aqui do lado da propostas? Então, eu vou clicar nela, fechar o parênteses e dar um Enter. Esse cara aqui, eu já fiz o número de propostas até agora. Só que agora a gente vai precisar fazer o seguinte: calcular quantas dessas propostas que eu já calculei aqui tem como o sim aqui, ó, na coluna fechado. A gente vai fazer uma contagem, que é essa mesma propostas aqui, só que com um critério. Qual é o critério? O critério é a gente ter como fechado aqui. Então, o que a gente vai fazer? Nova medida. E sempre que eu quiser fazer uma fórmula com contagem, soma, média, máximo, mínimo, com critérios, a gente vai colocar a calculate. A fórmula que a gente vai usar vai ser a fórmula calculate. Então, eu vou colocar aqui como fechadas, vai ser igual a calculate. Então, vou clicar aqui na calculate. Expressão. Qual vai ser a expressão que eu vou usar? Como é uma fórmula pequena, eu não preciso identar ela muito e tal. A gente vai usar uma fórmula simples aqui, que é o seguinte: eu não quero ver o total de propostas, que a gente já calculou aqui, então eu posso colocar propostas aqui, beleza? Então, ó, vou colocar aqui propostas, maravilha. Depois que eu selecionei aqui a propostas,
O meu Power BI me pede um ponto e vírgula, porque eu configurei dessa fórmula. Se tiver aparecendo aqui depois da expressão vírgula para você, pode dar vírgula aí, beleza? Depois eu vou pegar quem na coluna fechado, então eu vou escrever aqui, ó, fechado, lá, for igual a sim. Então, ó, escrevi aqui propostas fechado igual a sim, fechei o parênteses aqui da Calculate, vou dar um Enter. Agora eu tô pegando na medida propostas, né, que é a contagem das linhas dessa tabela, quem na coluna fechado for igual a sim, beleza? Então, o que a gente vai poder fazer aqui agora com essa tabela no Power BI? Eu posso fazer a minha taxa de conversão. Então, eu vou vir aqui em nova medida, lá, nova medida aqui de novo. Como que eu vou fazer a taxa de conversão? Agora, eu vou colocar aqui taxa de conversão. Ela vai ser igual a o número de fechadas, então eu vou colocar aqui fechadas sobre propostas, ó. Então, ó, propostas. E aí, por que aparece esse propostas aqui antes do propostas, né? Vamos ver o seguinte, ó. Se eu chego aqui e dou um Enter, maravilha, eu já tenho a minha taxa de conversão. Só que agora, repara que eu coloquei o nome da medida exatamente igual à tabela. Então, se eu chego aqui nessa medida aqui, ó, clico nessa propostas aqui de baixo e coloco total de propostas, ó, vamos reparar uma coisa, ó, total de propostas. Beleza. Agora, eu vou chegar aqui e vir na taxa de conversão, e aí vamos ver se a gente vai precisar colocar esse propostas aqui antes, ó. Se eu chego aqui e escrevo total de propostas, ele não precisa mais com que eu faça essa indicação da tabela antes. Por quê? Porque quando eu tenho dois nomes iguais, ele ia se perder. Então, sempre que você puder, não coloca o nome da medida igual à tabela, beleza? Isso vai facilitar um pouquinho na confecção ali das tuas fórmulas. Beleza? Primeiro jeito de calcular a taxa de conversão é essa, ó. Como é que a gente faz para ver a taxa de conversão? Vou vir aqui na exibição de relatório, né, que é a primeira guia aqui do Power BI, e aí sim, ó, eu posso adicionar aqui uma matriz. Tá vendo que aqui, ó, em cima de mim, eu vou ter uma tabelinha azul, ó. Essa tabelinha aqui, mais ou menos, ó. Beleza? Então, essa tabelinha aqui que você vai clicar. Então, ó, cliquei na tabelinha azul. O que eu vou fazer? Eu posso ir adicionando as medidas que a gente criou. Então, eu posso vir aqui em fechadas, ó, clicar aqui em fechadas, clicar aqui no total de propostas e depois clicar aqui na taxa de conversão, beleza? O jeito que ela aparece aqui para você vai ter diferença, tá? Então, se você clica primeiro na taxa de conversão, a taxa de conversão vai aparecer na primeira coluna aqui. Então, é sempre importante. Lucas, tá muito pequeno esses números e tal. Beleza, não tem problema nenhum. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui no formatar o seu visual, tá? Então, ó, cliquei na matriz e vi aqui no formatar o seu visual. Vou digitar aqui no pesquisar global e aí vou botar o tamanho aqui para 25, beleza? Ó, só para ficar maior aí para você. Show de bola. Coisas que dá pra gente fazer também. Posso chegar aqui, ó, na taxa de conversão, vou clicar aqui na taxa de conversão, cliquei aqui na taxa de conversão e aqui em cima, ó, tem um símbolozinho de porcento, tá vendo? Ó, o símbolo de porcentagem. Se eu clicar nele aqui, eu consigo trazer, ó, em porcentagem, ó, 24,55%. Beleza? Então, esse é um jeito de fazer a taxa de conversão aí dentro do Power BI. Tranquilo? Bom, vamos lá. Segundo jeito de fazer a taxa de conversão no Power BI e um jeito que é mais avançado. Antes disso, curtiu até aí? Então, se você curtiu, não se esquece, deixa o like e se inscreve no canal, ativando o sininho das notificações para você sempre ter videoaulas como essa aqui, para você acompanhar tudo que a gente posta. Beleza? Agora, a gente vai arrumar um jeito bônus aí de fazer essa medida de taxa de conversão sem você precisar ficar fazendo um monte de medida, tá? Vou vir aqui em nova medida, beleza? Então, ó, nova medida. E aí, como que a gente vai calcular? A gente vai colocar aqui, ó, conversão, beleza? Então, ó, vou colocar aqui conversão, vai ser igual. E aí, desse jeito, a gente vai precisar descer as linhas aqui do nosso Power BI. Então, como é que eu desço de linha nas fórmulas? A gente vai descer com um Shift Enter, ó. Então, eu vou pressionar o Shift e vou clicar no Enter, ó. Shift Enter. Maravilha. Depois de eu pressionar com o Shift Enter, eu vou colocar uma variável aqui, ó. Uma variável. var, beleza? Essa variável, ela vai ser o número de propostas. Então, eu vou colocar aqui, ó, propostas. Beleza? Então, o var eu gosto de colocar em maiúsculo e o nome da variável eu gosto de colocar em minúsculo. Como é que eu calculo o número de propostas? Exatamente do jeito que a gente calculou aqui, que era o total de propostas. Com a Count Rows, posso clicar nela aqui e vou adicionar a tabela propostas
que nem a gente fez, certo? Então, ó, count rows e propostas. Beleza. Posso dar mais um Shift Enter e agora eu vou fazer o var. Depois que eu fizer o var aqui em maiúsculo, eu particularmente gosto de colocar em maiúsculo, não tem problema colocar em minúsculo, tá? Beleza? Vou colocar aqui a var fechadas. A fechadas vai ser igual a calculate, que a gente usou, do total de propostas, lembra? Total de propostas, dei um ponto e vírgula, quem na coluna fechado for igual a sim, beleza? Então, ó, posso fechar o parênteses aqui da calculate. Então, eu já adotei as duas variáveis aqui, tanto a propostas quanto a fechadas. Como que eu faço para trazer a conversão de fato? Vou dar mais um Shift Enter, posso colocar aqui um return, mais um Shift Enter, e aí, ó, eu vou colocar. Como é que vai ser a conversão? A partir desse return aqui, a gente vai fazer a conta de fato. Então, eu vou colocar fechadas, essa fechadas aqui, ó, que está em minúsculo, sobre propostas. Essa propostas que está aqui em minúsculo, ó. O que que vai acontecer? Quando eu chegar aqui e der um Enter, ó, ah lá, esse cara aqui deu erro. Por quê? Lembra que eu falei nessa mesma aula que não é maneiro você colocar um nome igual tabela, variável e etc. em medida? Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, como total propostas, ó. Então, ó, total propostas, ele vai conseguir fazer bonitinho, ó. Quando a gente der um Enter aqui, ó, vamos ver se vai dar certo? Agora, maravilha. A gente já tem aqui a conversão, ó. E aí, o que que eu posso fazer? Se eu chegar aqui e minimizar aqui na barra de fórmulas, ó, ou eu posso clicar fora dessa barra de fórmulas também, cliquei na tabelinha aqui, ó, vou aumentar um pouquinho o tamanho dela, e aí se eu clicar aqui na conversão, ó, olha o que que vai acontecer, ele já trouxe aqui 0,25. Mesmo esquema, posso clicar nessa conversão aqui de cima, dentro de ferramentas de medida, clicar aqui na porcentagem, e aí, ó, o que que acontece? Ele saiu e ele tá igualzinho, tanto a taxa de conversão quanto a conversão. Beleza? Bom, se você chegou até aqui, curtiu a aula, gostou do conteúdo, da didática, de como a gente explicou aqui, com bônus ainda, com o jeito avançado de calcular ali com variáveis dentro das fórmulas, comenta aqui embaixo o que você achou. De verdade, é muito importante pra gente. E não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Beleza? Te aguardo no próximo vídeo. Tamo junto, um abraço e até a próxima. Valeu!